Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dando sequência à aula da semana, ia falar lá da semana passada, dando sequência à nossa última videoaula, né? Onde a gente reviu alguns dos principais pontos que a gente trabalhou em sala de aula, né? Então a gente viu o que a gente estuda em Química Analítica, a gente viu qual é a importância da gente estudar as soluções antes de querer estudar os métodos de análise, né? A gente viu que o principal grupo de soluções são aquelas que têm a água como solvente, né? As soluções aquosas. A gente viu que dentro das soluções aquosas a gente tem dois grandes grupos, né? Em termos de soluto, a gente tem os solutos não eletrólitos, que são aqueles que não conduzem corrente elétrica, e os solutos eletrólitos, que são aqueles que conduzem corrente elétrica porque eles se dissociam ou se ionizam, liberando íons em solução. Dentre os solutos eletrólitos, nós temos os eletrólitos fortes, que são aqueles que se ionizam ou se dissociam por completo, e a gente tem os eletrólitos fracos, que são aqueles que não se dissociam ou se ionizam por completo. Tá? Trabalhar com os eletrólitos fortes é mais fácil, porque já que eles se dissociam por completo, se ionizam completamente, a gente consegue estimar a concentração dos íons presentes na solução a partir da estequiometria da reação de ionização ou de dissociação. O que não é válido para os eletrólitos fracos, porque já que eles não se ionizam, não se dissociam por completo, a gente não consegue usar a estequiometria diretamente para dizer qual é a concentração desses íons liberados em solução. Para isso, a gente precisa do equilíbrio químico, né? Então, a gente viu que o equilíbrio químico, obtido a partir daquela equaçãozinha que diz que a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, que é obtido a partir da lei de ação das massas, né? Já que essas reações são elementares, a lei de ação das massas é válida nesse caso. Tá? Nós vamos dar sequência na aula de hoje seguindo nessa linha de equilíbrio químico. A gente vai se aprofundar mais no equilíbrio químico propriamente dito. A gente tem algumas constantes de equilíbrio que a gente pode chamar de específicas, porque elas descrevem um tipo específico de equilíbrio químico, como, por exemplo, o Ka, que é a constante de dissociação ácida. O Ka, ele descreve a ionização de ácidos. Então, a gente tem esse ácido hipotético aí, Ha, que se ioniza em H+, mais A-. Esse equilíbrio químico de um ácido fraco vai ter uma constante de equilíbrio associada a ele. Ka é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, Ka é igual a concentração de H+, vezes A-, dividido pela concentração de Ha. Se vocês lembrarem do que eu falei na aula passada, a gente vai ver que a maioria dos equilíbrios que a gente vai trabalhar aqui, eles apresentam nas suas equações químicas sempre coeficiente estequiométrico igual a 1. Então, nessa ionização desse ácido aqui, é 1 Ha para 1 H+, para 1 A-. Então, isso na constante de equilíbrio, na equação da constante de equilíbrio, vai fazer com que os expoentes dos meus produtos e dos meus reagentes seja sempre igual a 1. Quando a gente tem o 1 como expoente, isso não muda em nada no valor que a gente tem embaixo. Então, a gente não precisa nem representar isso daí na equação da constante de equilíbrio. Tá? Uma outra constante de equilíbrio específica que a gente tem é o Kb, que é a constante de dissociação básica. O Kb vai descrever a dissociação das bases. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um equilíbrio de uma base hipotética aqui, BSOH, que se dissocia em Bs+, mais OH-. Esse equilíbrio químico vai ter uma equação de constante de equilíbrio associada a ele. Vai ser um Kb, que é igual a concentração de Bs+, vezes OH-, dividido pela concentração de BOH. Um outro equilíbrio que a gente vai estudar no curso que é de extrema importância, gente, é a constante de dissociação da água, ou a autoprotólise, que tem a constante de equilíbrio, o símbolozinho Kw. Esse W de water, que é água em inglês. Tá? Então, vocês vão ver que a água ela tem a capacidade de ionizar a si própria. Então, a água ela vai se ionizar, vai se dissociar em H+, e OH-. Esse equilíbrio químico ele vai ser descrito por uma constante de equilíbrio que é o Kw. Kw igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Mas, professor, por que você não está dividido aqui pela concentração dos reagentes? Não está dividido pela água? Porque a água, notem, a água, o subíndice dela que é líquido, a água é o próprio solvente do sistema. Se vocês lembrarem da aula passada, quando o solvente ou um sólido puro fizer parte do equilíbrio químico, a atividade dele vai ser igual a 1. Tá? Então, não entra na equação da constante de equilíbrio
quando a água fizer parte do meu equilíbrio, beleza? Um outro equilíbrio que a gente vai ver é o produto de solubilidade. Esse é o último equilíbrio que a gente vai trabalhar no curso. O produto de solubilidade, ele descreve o equilíbrio entre um sólido pouco solúvel e os seus íons dissolvidos. Então vamos ver um exemplo hipotético. A gente tem aqui um sal, CT de cátion, AN de ânion, tá? Então CTX, ANY. Esse meu sal ele vai se dissociar em X CTY+, ou seja, eu vou liberar X cátions que tem carga Y+, mais YANX-, ou seja, Y ânions de carga X-, tá? Esse equilíbrio químico ele vai ser expresso por uma constante de equilíbrio, que é o KPS. KPS é igual à concentração do meu cátion Y+ elevado a X. Por que elevado a X? Porque X é o coeficiente estequiométrico para o meu cátion. Vezes a NX- elevado a Y. Y é o coeficiente estequiométrico para o meu ânion. O negócio está abstrato? Vamos ver um exemplo de verdade. A gente tem aqui o equilíbrio da dissociação do fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio é um sal muito pouco solúvel. Então, o fosfato de cálcio é o Ca3PO4,2. Tá? Fosfato de cálcio se dissocia, liberando 3 cálcio 2+, mais 2 fosfato 3-. Esse equilíbrio ele vai ser expresso por um KPS. KPS é igual a concentração de cálcio elevado ao cubo. Por quê? Porque 3 é o coeficiente estequiométrico do cálcio, vezes concentração de fosfato elevado ao quadrado, porque 2 é o coeficiente estequiométrico por fosfato. E, novamente, nós não dividimos pelos reagentes. Por quê? Porque o fosfato de cálcio é um sólido. Quando é um sólido, ele vai estar fora da solução. Quando ele está fora da solução, ele apresenta atividade igual a 1. Então, não altera em nada, tá? Lembrando que, no caso dos KPS, tá? Que é o último equilíbrio que a gente vai trabalhar, o coeficiente estequiométrico ele vai ter importância, porque necessariamente vai ser sempre igual a 1, como nos outros casos, beleza? A gente mencionou os ácidos e as bases lá atrás, mas não deu nenhuma definição para essas substâncias, né? Então vamos relembrar algumas definições de ácidos e bases. A primeira definição foi proposta por Arrhenius em 1884. Arrhenius, esse químico sueco, que por sinal foi prêmio Nobel em 1903. Ele deu uma definição bastante direta e reta para ácidos e bases. Ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam íons H+, íons hidrônio, e bases liberam íons OH-, íons hidroxila. Então, a gente pode representar um ácido e uma base de acordo com essas equações químicas aí embaixo. Tá? HCl libera H+, mais Cl-, hidróxido de sódio libera Na+, mais OH-. Legal. Mas e a amônia? Como é que a gente explica o caráter básico da amônia de acordo com a teoria de Arrhenius? De onde é que vai sair um OH- daí? Não dá. Então, a teoria de Arrhenius ela é um pouco limitada em alguns casos, tá? Uma teoria que expandiu as definições de ácido e base é a teoria de Bronsted-Lowry. Tá? Ela leva esse nome composto porque ela foi proposta por dois químicos, cada um no seu canto. O Johannes Bronsted, um químico dinamarquês, e o Thomas Lowry, um químico britânico. Os dois químicos chegaram a conclusões muito parecidas no mesmo ano, então a teoria levou o nome dos dois. E o que diz a teoria de Bronsted-Lowry? A teoria de Bronsted-Lowry se baseia na doação e recepção de prótons. Os ácidos são doadores de prótons e as bases são receptores de prótons. Então, vamos relembrar, vamos recapitular o que é um próton, gente. O próton é uma partícula subatômica que se encontra no núcleo dos átomos, tá? Então, quando a gente fala em próton, nesse contexto de ácido e base, o que a gente está falando? Vamos relembrar como é o átomo de hidrogênio, gente. O átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que a gente tem na tabela periódica, tá? Ele tem um núcleo composto por um único próton, que é uma partícula de carga positiva, e tem um elétron na eletrosfera que tem carga negativa. Quando a gente ioniza o átomo de hidrogênio, o que a gente está fazendo? A gente só está pirulitando com esse elétron daqui, tá? Se a gente tira o elétron, o que sobra? Só sobra o próton no núcleo. Então, quando a gente fala de um próton no contexto de ácido e base, é o mesmo que H+, tá? Então, pela teoria de Bronsted-Lowry, ácidos são substâncias que doam H+,
e bases são substâncias que recebem H+. Então vamos ver alguns exemplos nessa teoria de Bronsted-Lowry para ácidos e bases. Então, primeiro exemplo aqui, o ácido hipocloroso, HClO. Então o ácido, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, ele é um doador de prótons. Então, sempre que a gente tiver um ácido, a gente tem alguém doando prótons. Se tem alguém doando, tem que ter alguém para receber. Essa teoria de Bronsted-Lowry ela vai trazer o conceito de pares conjugados. Por quê? Porque os ácidos, eles necessariamente vão ter que ter uma base junto com eles. Vai ter que ter alguém para receber o que o ácido está doando. Então, a água vai ter um papel fundamental nesses equilíbrios. Por quê? Porque ela vai entrar nos equilíbrios. Então, o ácido hipocloroso, ele vai doar um próton, vai doar um H+ para a água. E como é que a água simplesmente recebe um próton? Vamos relembrar aqui da estrutura da água. Tá? A água é um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Os átomos de oxigênio têm 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio tem só um elétron, tá? Estabelece-se aqui uma ligação covalente simples entre cada um dos hidrogênios e o oxigênio, e com isso os oxigênios d'água têm 2 pares de elétrons livres, né? Esse par de elétrons aqui, um desses pares de elétrons, pode muito bem acomodar um pobre íon H+, que não tem elétron nenhum, tá? Com isso, a gente forma o íon H3O+, e a forma ionizada do ácido hipocloroso, que é o hipoclorito, o Cl-. Tá? Essa representação de Bronsted-Lowry ela é muito mais correta do que a representação de Arrhenius. Por quê? De acordo com a representação de Arrhenius, como é que a gente faria a ionização do ácido hipocloroso? O HClO, flechinha que vai, flechinha que volta, H+, mais Cl-. Só que essa entidade H+, ela não é estável em solução. O que é o H+? A gente acabou de discutir ali atrás. É um próton livre. Gente, o próton é uma partícula extremamente pequena que tem uma carga positiva associada a ela. A mesma carga, por exemplo, do cátion sódio, Na+. Essa entidade ela é extremamente instável sozinha. Ela vai querer se associar a qualquer elétron ali que esteja dando sopa. Então, a gente nunca vai ver um H+ sozinho. Ele vai estar sempre associado a alguma coisa. E o que é essa coisa que a gente vai ter nas soluções e tem de sobra? É a água. E a água, molécula de água, ela tem 2 pares de elétrons ali em cima dos átomos de oxigênio que podem muito bem acomodar um H+. Então, a gente vai ver os íons H3O+, que representa a mesma coisa que o H+, tá, gente? Só que de uma forma um pouco mais correta. E a gente está falando de um equilíbrio químico. O que é um equilíbrio químico? Um equilíbrio químico, na verdade, a gente viu na aula passada que são 2 reações que estão acontecendo com a mesma velocidade. Então, da mesma forma que a gente tem a reação direta aqui, onde o HClO doa um H+ para a água, a gente tem a reação inversa, onde o H3O+ doa um próton, doa um H+ de volta para o ClO-, restabelecendo a reação no sentido contrário. Bem, vamos ver um exemplo de base de Bronsted-Lowry. A gente tem a tal da amônia, que a gente comentou no outro slide, que a gente não consegue expressar a amônia como uma base de Arrhenius. A base de Arrhenius libera o H-. A amônia não tem nem oxigênio na fórmula. De onde é que vai sair um OH-? A água vai ter um papel fundamental. Por quê? Porque a água, nesse caso, ela doa um H+ para a amônia. E como é que a amônia acomoda um H+? Vamos pensar na estrutura da amônia. A amônia é formada por um átomo de nitrogênio que tem 5 elétrons na última camada e 3 hidrogênios, cada um com um único elétron. Tá? Então, a gente tem uma ligação covalente simples entre cada um dos hidrogênios e o nitrogênio tem um par de elétrons aqui, dando sopa, que pode, da mesma forma que a água, acomodar um íon H+, que é uma espécie deficiente e extremamente carente de elétrons. Tá? Então, o que acontece? A água, nesse caso, doa um H+ para a amônia, formando o cátion amônio, NH4+, e a água, quando doa H+, sobra OH-. Então, da mesma forma que a gente expressou ali o equilíbrio do ácido hipocloroso, a gente está falando de um equilíbrio, reação que vai, reação que volta. A reação inversa, que é o amônio,
que devolve um H+ para o OH-, tá? Então, na teoria de Bronsted e Lowry, sempre que a gente tem alguém doando próton, tem que ter alguém para receber, tá? Com isso, a gente vai introduzir o conceito de pares conjugados, que a gente vai ver logo mais. E uma última teoria para ácidos e bases que a gente vai ver é a teoria de Lewis, que foi proposta, por sinal, no mesmo ano que a teoria de Bronsted e Lowry, 1923, tá? De acordo com a teoria de Lewis, ácidos são substâncias capazes de receber um par de elétrons e as bases são capazes de compartilhar um par de elétrons, tá? A teoria de Lewis ela é ainda mais abrangente que a teoria de Bronsted e Lowry, porque a gente consegue representar mecanismos de reação que se comportam como ácido ou base, sem que tenha um íon H+ envolvido. Nos exemplos que a gente citou para a teoria de Bronsted e Lowry, a gente consegue explicar aquelas substâncias de acordo com a teoria de Lewis. Então, lembrando da amônia, o que acontece? A amônia ela recebe um H+ da água porque ela tem um parzinho de elétrons ali em cima do nitrogênio, né? Então, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, ela é uma base porque ela recebe um próton da água. De acordo com a teoria de Lewis, ela é uma base porque ela é capaz de compartilhar um par de elétrons para o H+, tá? Então, é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Só para mostrar um exemplo aqui de uma reação que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente consegue explicar usando a teoria de Lewis para ácidos e bases sem que tenha H+ envolvido na história. A gente vai ver a dissolução, que é o cloreto de prata, que é um sal muito pouco solúvel, tá? Ele se dissocia ali bem pouquinho em prata, Ag+ e Cl-, cloreto, tá? A gente consegue dissolver o cloreto de prata adicionando amônia na solução. Porque o que acontece? A amônia ela vai se ligar a prata, formando o complexo diamim-prata, que é solúvel, tá? Então, a gente vai ter um deslocamento de equilíbrio. A gente vai ver isso daí mais para frente também, tá? O deslocamento de equilíbrio, que é um princípio de Le Chatelier envolvido. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso daí mais para frente. Então, o que acontece? A amônia, ela vai se ligar a prata, formando o complexo diamim-prata, que é solúvel em solução. Com isso, a gente dissolve o cloreto de prata, que é pouco solúvel. Mas como que a amônia se liga à prata? Da mesma forma que a amônia recebe um H+ da água, tá? A amônia tem um parzinho de elétrons ali dando bobeira. Então, vamos ver como é que fica o mecanismo da reação. Olha só, o parzinho de elétrons aqui da amônia. O parzinho de elétrons da amônia vai acomodar o cátion prata, que tem uma carga positiva. Então, de acordo com a teoria de Lewis para ácidos e bases, as bases são capazes de compartilhar pares de elétrons, enquanto que os ácidos recebem pares de elétrons. É exatamente isso que acontece quando a gente forma o complexo diamim-prata. A prata ela recebe o par de elétrons da amônia, né? Então ela é um ácido de Lewis, e a amônia compartilha esse par de elétrons, ela é uma base de Lewis, beleza? Esse é um conceito um pouquinho mais avançado. Então, quando estiver trabalhando com ácido e base, a gente vai usar a teoria de Bronsted e Lowry, que é mais simples, beleza? A gente mencionou lá atrás, quando estava falando da teoria de Bronsted e Lowry, os pares conjugados, mas não se aprofundou nessa história. Então, vamos entender um pouquinho melhor, tá? A gente falou lá atrás que, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, ácidos são doadores de prótons e bases são receptoras de prótons. Então, sempre que a gente tem alguém doando próton, tem alguém para receber um próton. Vamos ver esse exemplo hipotético aqui. A gente tem um ácido HA. Ele é um ácido, por quê? Porque ele doa um H+ para a água, né? Quando a gente olha a reação no sentido inverso, é o H3O+, que devolve um H+ para o ânion A-, tá certo? O ácido HA está doando um próton, quem doa próton é um ácido. Então, ele vai ser o meu ácido 1. Por que eu estou chamando ele de ácido 1? Porque vai ter uma base 1, que é o par conjugado desse ácido. Só que os pares conjugados ele tem que estar sempre em lados opostos do equilíbrio químico. A água aqui, ela está recebendo um próton. Quem recebe próton é base. Só que ela vai ser a base 2. Por quê? Porque ela está do mesmo lado do equilíbrio do ácido HA, tá? Se fosse base 1, seria o par conjugado
do meu ácido HA. Só que os pares conjugados têm que estar em lados opostos do equilíbrio químico. Tá? Olhando no outro lado, o H3O+, ele doa um próton para o A-. Quem doa próton é ácido. Então, ele vai ser o ácido 2, porque a gente já tem o ácido 1 para cá, né? E o A- está recebendo próton. Quem recebe próton é base, vai ser base 1. Então, com isso, a gente consegue organizar os parzinhos conjugados. A gente tem o parzinho 1, onde o ácido é o HA e a base é o A-, né? E a gente tem o parzinho 2, onde o ácido é o H3O+, e a base é a água, beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui para a gente identificar os pares conjugados. Olha que interessante, a gente pode ter uma solução que ela é composta da base conjugada do meu ácido anterior. Se eu preparar uma solução com um sal desse meu ácido do exemplo anterior, o sal ele vai se dissociar por completo e o ânion desse meu sal, que é o A-, é a base conjugada do meu ácido lá atrás, né? Se ele é uma base de um ácido fraco, ele vai se comportar como uma base. E o que uma base faz? Uma base recebe próton. Então, a água vai reagir com essa minha base conjugada do A- vai receber um próton, tá? Quem recebe próton é base. Base 1 e a água está doando próton. Se a água está doando próton, ácido 2. Ácido 2 por quê? Porque os parzinhos conjugados têm que estar em lados opostos do equilíbrio. Para o lado de lá, ó, o ácido HA é que doa de volta um próton para o OH-, formando água e A- para o lado de lá, tá? Então, aqui o HA, ele está doando próton. Quem doa próton é ácido, ácido 1, e o OH- está recebendo próton. Quem recebe próton, base 2. Então, na hora que a gente for organizar os parzinhos, o meu primeiro parzinho, quem é o ácido do primeiro par? É o A1 ali, é o HA. A base conjugada desse meu ácido HA é o A-, é o B1. Quem que é o segundo parzinho conjugado? O ácido do segundo par conjugado, ali é o A2, é a água. Quem é a base conjugada da água? É o OH-. Notem que para esses dois equilíbrios, o primeiro par é o mesmo. O ácido é o HA em ambos os casos e o A- é a base em ambos os casos, tá? Afinal de contas, o HA e o A- são pares conjugados. Mas e a água? Olha que interessante, gente. A água, no primeiro exemplo, ela se comporta como uma base. No segundo exemplo, ela se comporta como um ácido. Ela doa o próton. Mas como é que funciona a água, então, gente? Vamos ver. A água ela tem um caráter anfótero, ou seja, ela se comporta tanto como ácido como quanto base. De certa forma, a gente já tinha visto isso quando a gente deu a definição da constante de autoprotólise, né, da dissociação da água. A água se dissocia em quê? Se ioniza em H+, e OH-. H+ é característico de ácidos, OH- é característico de base. Então, a água, ela, dependendo da situação ali, ela se comporta tanto como ácido como quanto base, tá? E esse equilíbrio químico representado aí do jeito que está é uma representação de arrênios, tá? Vamos refinar esse equilíbrio e expressar a autoprotólise da água de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Então, como é que a gente representa o equilíbrio da água pela teoria de Bronsted-Lowry? A gente tem que a água doa um próton para uma outra molécula de água, formando o íon H3O+, e OH-. Quando a gente for expressar o Kw, a constante de equilíbrio da água, é a mesma coisa, tá? Constante de equilíbrio para a água vai ser concentração dos produtos, ou seja, H3O+ vezes OH-, dividido pela concentração dos reagentes. Os meus reagentes aqui, tanto essa água como essa água, são solventes, não entram na equação da constante de equilíbrio, tá? Então, quando eu estiver falando de Kw, Kw vai ser sempre concentração de H+, vezes concentração de OH-. E eu vou chamar diversas vezes o íon H3O+, como H+, simplesmente porque é mais curto, tá? Eles expressam a mesma coisa, tá bom? Vamos entender, então, como que a água ela pode ditar o comportamento de ácidos e bases. Eu falei lá atrás que o Kw é uma constante de equilíbrio extremamente importante e de fato é. Então, vamos ver a água demonstrando toda essa importância, pensando nos exemplos do slide anterior, onde a gente tinha aquele ácido hipotético HA. No exemplo anterior, esse ácido HA ele é um ácido fraco, então ele doa
próton para a água, formando o íon H3O+, mais a menos. Esse equilíbrio vai ter uma constante de equilíbrio associada a ele, né? Estou falando de um equilíbrio de um ácido, então vou usar o Ka. Ka é igual a concentração dos produtos. Quem é produto? H+, e A-, a concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração dos reagentes. Reagente que entra aqui na reação é só o HA, porque a água é o solvente. Então, Ka igual a concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido por HA. O outro equilíbrio que a gente viu é o equilíbrio da base conjugada do ácido HA. A base conjugada é o A-, né? Nesse outro equilíbrio aqui, a água que atua como ácido. A água doa um H+ para o A-, formando o ácido HA e OH-, tá? Esse equilíbrio é um equilíbrio de uma base. Liberar o H- é uma base. Então, eu vou expressar esse equilíbrio com Kb. Kb é igual a concentração dos produtos, ou seja, concentração de HA vezes concentração de OH-, dividido pela concentração dos reagentes. Reagente que entra na constante de equilíbrio aqui vai ser só o A-, porque a água é o solvente. Então, Kb é igual a concentração de HA vezes concentração de OH-, dividido por A-. Agora vocês vão ver a importância da água no equilíbrio de ácidos e bases. Quando a gente pega o Ka e o Kb de um par conjugado e multiplica eles, o que a gente tem? Então, eu estou falando do quê? Eu estou falando de Ka vezes Kb. O Ka a gente descreveu aqui atrás, concentração de H+ vezes concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Ka vezes Kb, o Kb que a gente descreveu aqui, concentração de HA vezes concentração de OH- dividido por A-. Olha só o que a gente vai ter aqui. Concentração de A- aqui em cima corta com concentração de A- aqui embaixo. HA aqui embaixo, HA aqui em cima. Se cancelam, o que vai sobrar? Vai sobrar H+ vezes OH-. O que é H+ vezes OH-, gente? H+ vezes OH- está aqui, ó, é Kw. Então, quando a gente multiplica Ka e Kb de um par conjugado, isso vai ser igual a Kw, tá? E o valor de Kw é experimentalmente determinado. O valor de Kw é 1 vezes 10 a menos 14, tá certo? Isso pode variar um pouquinho de acordo com a temperatura, mas sempre que a gente trabalhar com Kw, usem esse valor, 10 elevado a menos 14. A gente viu vários conceitos, várias teorias até agora, e uma forma da gente amarrar tudo isso daí e estabelecer tudo certinho na cabeça é justamente fazendo exercícios, tá? Eu ia resolver com vocês esses exercícios aqui, mas a nossa aula já está muito longa, tá? Então eu vou fazer um próximo vídeo onde a gente vai só resolver esse exercício aqui juntos, tá? Aí com base nesse exercício e com tudo mais que a gente já viu em vídeos aqui, vocês vão poder resolver uma lista de exercícios onde vocês vão poder praticar bastante esses conceitos de ácidos e bases principalmente, tá? Equilíbrios de ácidos e bases fracos. Tá certo? Então, na próxima aula, eu vou colocar a resolução desse exercício. Se os mais curiosos já quiserem tentar resolver, beleza, me matem de orgulho aí, tá bom? Vamos às referências, gente. Quem quiser se aprofundar no estudo do equilíbrio químico aí pode se aventurar nesses três livros que eu coloquei aqui para vocês como referência. Eu sei que os dois primeiros, a Química na Abordagem do Cotidiano, do Tito e Canto, e a Química Geral, Fundamentos, do Daltamir e do Bianchi, estão disponíveis na biblioteca virtual. Para vocês acessarem a biblioteca virtual, é só entrar no Swap e dentro do Swap vocês vão ver ali links importantes, biblioteca, tá? Entrem lá e se divirtam. Quem quiser se aprofundar ainda mais, busque o Princípios de Química, do Atkins, que é um livro chuchu beleza, filé mignon com chantilly, que vocês vão se deleitar. Valeu? Um abraço e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!